Eu quero viajar, eu quero viajar, quero voar, 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 voar. Eu quero viajar, eu quero viajar, quero voar, quero voar. Eu quero viajar, eu quero viajar, quero voar, 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 voar. Eu quero viajar, eu quero viajar, quero voar, quero voar, voar pela Via Láctea, voar pela Via Láctea. I wanna travel, I wanna travel, I wanna fly, 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 fly. I wanna travel, I wanna travel, I wanna fly, I wanna fly, fly on the Milky Way, fly on the Milky Way. I wanna travel, I wanna travel, I wanna fly, 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 fly. I wanna travel, I wanna travel, I wanna fly, I wanna fly, fly on the Milky Way, fly on the Milky Way. Na verdade, o trabalho com as crianças talvez seja o mais importante dentro dos trabalhos de preservação ambiental, assim. A Ilha Grande hoje é um polo turístico. Hoje a Ilha Grande ela é abençoada por belas praias, natureza exuberante e possui uma história muito peculiar. A Ilha Grande possui 113 praias. Para chegar nessas praias, tem duas maneiras principais. Ou por taxi-boat, através do mar, ou caminhando pelas trilhas. Sobre o Parque Estadual da Ilha Grande especificamente,
Ele abrange uma área de um pouco mais de 120 km². Toda a faixa costeira voltada para o oceano, todo o miolo, a não ser onde é a reserva biológica, toda a parte interior, acima dos 100 metros da ilha, é parque estadual. Acima da cota 100, acima do nível do mar, parque estadual. Essa parte costeira aqui, voltada para o continente, abaixo da cota 100, já é uma outra unidade de conservação, que é a APA de Tamoios. A não ser esse trecho aqui da Praia Preta, que também é parque. E para o lado de lá tem a parte da reserva biológica. Cerca de 80% da ilha, dentro desse contexto todo que eu te expliquei, 80% da ilha é Parque Estadual da Ilha Grande. Para quem gosta de fazer caminhada, a Ilha Grande possui uma grande trilha principal que circunda toda a ilha. Essa grande trilha principal, ela possui em torno de 100 quilômetros e ela é dividida em 16 trilhas, como por exemplo T1, T2, T3, T4. Essas trilhas, elas não são difíceis e pessoas de todas as idades podem fazê-las. Instituto Estadual do Ambiente, é o que significa a sigla INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Realizar atividades de manejo de trilha, realizar o ordenamento do uso público, que talvez aqui na Ilha Grande seja o mais importante, porque, enfim, é um dos parques mais visitados do Rio, então o uso público é essencial. Realizar atividades de educação ambiental, de manutenção de trilhas, resgate a turistas perdidos, resgate a acidentados. Enfim, nós somos a gestão da unidade específica, no caso aqui, Parque Estadual da Ilha Grande. E 1, e 2, e 3, e 4. Partindo do Abraão, as principais trilhas do parque são para Dois Rios, seguindo aqui a estrada para Dois Rios, Lopes Mendes, Abraão Lopes Mendes, Abraão Dois Rios, Abraão Pico do Papagaio. Seguindo para o lado de cá tem o circuito do Abraão, que é uma trilhazinha bem próxima aqui circular, que envolve a Praia Preta, as ruínas do Lazareto, um circuitozinho histórico também. Tem a trilha Dois Rios Parnaioca, Dois Rios Parnaioca, Dois Rios Caixadaço. Eu acho que assim, aqui mais próximo é basicamente isso. A trilha da volta à ilha, geralmente o pessoal os guias que levam o grupo de turistas, geralmente faz em 5, 6 dias, vai andando sem pressa. Cara, e com relação à dificuldade, depende do trecho, né? Tem trechos que são quase retos, beirando curva de nível, próximo ao mar. E tem outros que você atravessa montanhas, assim, bem íngremes. Como, por exemplo, lá no lado do Aventureiro, Araçatiba, Provetá. É uma parte que tem algumas inclinações um pouquinho mais elevadas. Olha, cara, o bioma da ilha é aquela coisa, né? Como toda região insular, ela tem as suas especificidades, assim. Enfim, nós estamos inseridos na Mata Atlântica. A nossa espécie símbolo é o bugio, né?
que é o primata que habita aí a região. A população foi muito reduzida com o surto de febre amarela que nós tivemos aí cerca de 5 anos atrás. Temos uma espécie endêmica de sapo, né, que é o sapo Fred, que foi descoberto pelo pessoal do SEAD. As espécies endêmicas são as espécies que só acontecem nos locais, assim, só existe na Ilha Grande. Até onde me consta, a única espécie endêmica comprovadamente aqui na ilha é esse sapo. Mas provavelmente existem outras, que talvez ainda não foram nem descobertas. É como eu estava te falando, né, a questão das ilhas, elas criam uma certa redoma, assim, então muitas vezes tem coisas particulares que só vão ter naquele ambiente ali específico da ilha. Na verdade, o trabalho com as crianças talvez seja o mais importante dentro dos trabalhos de preservação ambiental, assim. É você criar o conceito de preservação nas futuras gerações, né, cara? Assim, a gente vive uma realidade hoje que os adultos, apesar do discurso seu da preservação, poucos realmente praticam isso. No planeta Terra, Brasil, água limpa potável vai pro esgoto. Mas eu e você não vai não. Mas eu e você não vai não. Vidas na água pedem socorro. Poluição jogam no mar. Vidas na água pedem socorro. Poluição jogam no mar. Dois Rios é uma cidade histórica, é uma cidade prisional. É uma vila que foi construída em função do presídio e ela hoje é preservada graças à presença da UERJ aqui. Então a universidade, junto com a comunidade, tem buscado contribuir para essa preservação desse patrimônio histórico nacional, que na verdade hoje integra um patrimônio histórico mundial, reconhecido pela Unesco, com a integração do homem e o meio ambiente. Se quiser pode ficar, aqui tem causa, vamos juntos vadiar, aqui tem causa. O visitante que quiser chegar aqui a Dois Rios, ele tem basicamente duas opções. Ele pode vir pela estrada, né, uma caminhada de pouco mais de 8 quilômetros, em cerca de 2 horas, que já é uma caminhada agradável em si, né, pela possibilidade de você ter esse contato com a natureza, ou pode vir de barco, né, e chegar pela praia de Dois Rios. A visitação aqui ao Ecomuseu ocorre de terça a domingo, de 10 a 16 horas, e a entrada é gratuita. Forte é o pulsar do coração. Naia, naia, naia. Eu tô reunido com meu batalhão. O Museu do Cárcere, ele tem 5 salas expositivas. A gente tem hoje uma exposição sobre a história das prisões na Ilha Grande, tem uma outra exposição que fala do sistema penitenciário do Rio de Janeiro como um todo, contextualizando a Ilha Grande nesse meio. Tem uma exposição sobre o trabalho do Ecomuseu Recicla, das reciclagens que nós realizamos. Temos exposições provisórias, temos a exposição sobre o Seu Júlio, né, que é o último preso da Ilha Grande, morador aqui, né, de Dois Rios, que foi preso aqui nesse presídio desde 1958. Nós temos uma exposição sobre a comida e o cárcere, sobre a forma com que era produzido e consumido os alimentos aqui nessa prisão. E temos outros espaços externos também de visitação, como o Espaço Personalidades, em que nós temos lá diferentes painéis mostrando um pouco da trajetória e biografia de vários presos, desde presos e funcionários também, dirigentes do presídio. Então é uma situação bem interessante, porque as pessoas podem ver desde Madame Satã, Gabeira, seu Lupércio, seu Júlio, seu Constantino, mas também tem lá o Sique, que é um cientista que esteve preso aqui na Segunda Guerra Mundial. Então tem muita coisa interessante. As cadeiras de direitos, que falam dos direitos, porque afinal de contas, você pensar em prisão não pode pensar apenas na violência, na tortura, no sofrimento. É preciso pensar também naquilo que nós precisamos ter mais caro para todos nós: a liberdade, a conquista dos nossos direitos humanos, a nossa cidadania.
Nós estamos aqui em frente ao Museu do Meio Ambiente, núcleo do Ecomuseu Ilha Grande, que tem como proposta fazer apresentações de pesquisas, resultados que mostrem a integração do homem com o meio ambiente. Esse prédio é um prédio que teve origem ainda na fazenda de Dois Rios, lá do final do século XVIII, e a gente tem registros dessa construção pelo menos em 1820, o que o torna um dos mais antigos da Ilha Grande. Ele funcionou, além da fazenda, também na colônia correcional e em outras unidades prisionais que tivemos aqui em Vila dos Rios. Hoje, quando o Museu do Meio Ambiente, que foi inaugurado em 2015, nós temos a exposição Certos Modos de Ser Caiçara, que mostra diferentes aspectos da vida dessa comunidade tão tradicional e tão fundamental para a Ilha Grande. A sua religiosidade, a sua forma de preparo de alimento, a casa de farinha, toda a parte que nós temos da cultura, do artesanato, da pesca. Então, a sua complexidade e diversidade das formas de vida, que vão muito além de simplesmente ter a subsistência, as suas manifestações culturais tão ricas e valiosas, estão presentes ou buscam, pelo menos, ser representadas aqui nessa exposição. Então, é muito importante que cada um que faz parte dessa comunidade, dessa cultura, aqui da Ilha Grande e de toda a Costa Verde, possa estar aqui conhecer um pouco mais. A gente está em Vila dos Rios, que é uma cidade prisional. Como é que começou essa história aqui de Vila dos Rios? Muitos anos atrás tivemos ocupação aqui de diferentes povos, ameríndios, de povos originários, que deixaram lá na ponta do rio da Barra Grande as oficinas líticas, onde nós temos os amoladores de faca. E depois, a partir da colonização portuguesa, nós tivemos aqui, desde o século XVIII, a Fazenda Dois Rios. Uma fazenda que era uma fazenda escravista, era uma fazenda que tinha plantação de café, inicialmente tinha sido cana-de-açúcar, mas que teve uma forte participação no tráfico de escravos em meados do século XIX, inclusive com contrabando. Posteriormente, essa fazenda, em 1884, foi comprada pelo Império para ser transformada na colônia correcional de Dois Rios, que era uma prisão. E na época se fazia muito essa visão de um isolamento do preso, de indivíduos considerados perigosos na cidade, e que eram isolados do seu convívio social numa ilha, a Ilha Prisão. E aí começa a história da Ilha Grande enquanto prisão. A colônia correcional foi onde teve preso aqui também Graciliano Ramos, um importante escritor brasileiro. Essa colônia ela ficava perto da entrada, ficava um pouco à direita, onde nós temos as palmeiras aqui, e ela existiu até a década de 30, quando o governo Vargas, já na ditadura do Estado Novo, resolveu investir em um diferente complexo prisional, num projeto que, ao mesmo tempo que encarcerava mais pessoas, mais presos políticos, mas também resolveu construir e modernizar prisões. E aí foi construída a Colônia Agrícola do Distrito Federal. Nós estamos aqui hoje na fachada, na entrada do que era a antiga Colônia Agrícola do Distrito Federal, que posteriormente também virou o Instituto Penal Cândido Mendes, a penitenciária Cândido Mendes, ao longo de todo o período do século XX, até ser desativada e implodida em 1994. É importante lembrar que a história dessas prisões marcou muito a história da Ilha Grande. Então, a Ilha Grande ela é marcada por essas prisões. E a Vila de Dois Rios, onde nós estamos, é uma cidade prisional, porque quando foi construída a colônia agrícola do Distrito Federal, ela foi planejada para abrigar os funcionários, os guardas e as suas famílias. Então você tem as casas são todas elas de forma muito bem distribuída, mas de uma hierarquia conforme a ocupação funcional no presídio. E ela era pensada não só para a moradia, para o trabalho, mas também para o lazer dessas famílias. Tudo era voltado para um lugar que vivia isolado do restante da ilha, do restante do mundo. E a memória em geral das pessoas que viviam nesse período é uma memória positiva, porque tudo era feito. Então aqui a colônia, você tinha resquícios ainda da fazenda, então você tinha plantação, você tinha hortaliça, você tinha uma pecuária, você tinha criação de porcos e galinhas, e ao longo do tempo essas condições foram se modificando um pouco. Nós tivemos aqui durante a Segunda Guerra Mundial, nesse presídio, o mais importante prisão de prisioneiros de guerra do Brasil. Nós tivemos ao longo da ditadura militar, que foi colocada após o golpe de 1º de abril de 64, uma maior prisão também de presos políticos, até 75 aqui. E é aqui que nós tivemos também o pessoal enquadrado na Lei de Segurança Nacional, junto com os presos políticos, os presos comuns que assaltavam um banco, que formavam um coletivo aqui dentro e que adiante
né, esses presos, a partir de diferentes situações aqui dentro, levaram à origem de uma facção, que é o Comando Vermelho. Então foi aqui, e não exatamente aqui dentro, que teve a famosa fuga do Escadinha, mas lá atrás, perto do lugar chamado Prainha, no Rio, e nós tivemos também diferentes outros processos que levaram à identificação, né, a partir das fugas e tudo, como lugar perigoso. Mas, ao mesmo tempo, hoje, né, após a implosão, um campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, com a desativação do presídio e a implosão, nós passamos a ter aqui, como eu falei no início, duas unidades. Né? O SEAD, que é esse Centro de Estudos Ambientes de Desenvolvimento Sustentável, onde nós temos realização de apoio a grupo de pesquisa, disciplinas, e, né, professores e alunos, e nós temos o Ecomuseu Ilha Grande. O Ecomuseu Ilha Grande, ele é, ao mesmo tempo, um ecomuseu que tem como base, né, a comunidade, o território de toda a Ilha Grande. Então ele não é o Ecomuseu dos Rios, ele é o Ecomuseu Ilha Grande. Ele está presente em todas as comunidades e ações, né, do território da Ilha Grande, da Baía da Ilha Grande, né, desde Provetá, Aventureiro, Palmas, Parnaioca, Saco do Céu, Matariz, Baranal, Araçatiba. E vocês que estão nas escolas e tudo já devem ter visto as nossas atividades sempre presentes, né, junto às comunidades e às escolas da ilha. Mas, além disso, nós temos a divisão em 4 núcleos, que é o Museu do Cárcere, que é aqui onde nós ocupamos a antiga instalação remanescente que nós conseguimos recuperar do que era o presídio da Ilha Grande, a Colônia Agrícola do Distrito Federal, Instituto Penal Cândido Mendes. Né? Nós temos o Museu do Meio Ambiente, que onde tem um prédio que era antigo remanescente da fazenda, que depois foi ocupado pela colônia correcional e de outras unidades prisionais também, onde nós temos, sobretudo, a mostra da cultura caiçara. Nós temos o Parque Botânico, que fica na parte dos fundos aqui das ruínas, um lugar com um tratamento paisagístico, um lugar muito bonito, né, com a criação, a produção de mudas e espécies nativas da Ilha Grande, né, que é uma importante referência da Mata Atlântica insular, que nós temos no Brasil, né? E o Centro Multimídia, que tem realizado o resgate das imagens, de tudo aquilo que foi produzido a respeito da Ilha Grande, e também desenvolvimento de novas tecnologias com exposições, e algumas de vocês devem ter visto, a gente não só faz exposições sobre a nossa cultura tradicional local, mas também traz de fora para o conhecimento das comunidades aqui da Ilha Grande, exposições sobre o Egito Antigo, a comunidade Azteca, Inca, Maia, enfim. Então, nós temos uma diversidade de ações. A gente tem observado muito a política a partir do Ecomuseu Recicla, de reciclagem, trabalho de PET, de oficinas de artesanato, da realização de diferentes atividades lúdicas com as escolas, com as crianças, a realização também de objetivos do desenvolvimento sustentável que buscam diminuir ou mitigar um pouco os efeitos das mudanças climáticas. E aí a gente precisa lembrar, né, não é uma chuva simplesmente natural, aquilo que acontece, ou que aconteceu agora aqui, ou que vai ter uma periodicidade de 10 anos. Nós temos eventos climáticos extraordinários que têm acontecido de forma cada vez mais grave. Então é importante que a gente tenha essa consciência e busque, né, a cada momento, a cada espaço, realizar o nosso papel, mas também cobrar das autoridades que haja uma política, né, com maior profundidade, com maior alcance. Então o Ecomuseu tem essa complexidade de ações e a gente procura sempre atuar, representando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como um papel que faça mediação entre a comunidade e os atores políticos constituídos, poder público, municipal, estadual, federal, e a gente possa também atuar para o empoderamento, para o crescimento, a organização dessas comunidades da Ilha Grande. O fundamental é que a gente possa estar junto, buscando transformar a vida dessas pessoas, que elas possam ser pessoas que vivam dignamente e felizes. Mas eu faço na hora também. Meu pai era pescador, morreu nas ondas do mar. Hoje quando eu vou à praia, tenho medo de me afogar. Vendi a rede, a canoa do meu pai, acabei com a pescaria. Na praia não volto mais, meu rouxinol, voou e foi pousar na janela do meu mangalô. Meu rouxinol alegremente anunciou, diz, a primavera chegou. Era muito guri isso, hein? Meu, mas era muito guri ainda. Isso é antigo, rapaz. Isso é partido alto antigo meu, ninguém sabe. Eu me chamo Jorge Carlos de Souza, sou morador do Saco do Céu e nativo do local. Que legal. Tenho 55 anos. Não, 65 anos, aliás. E bem vivido
Muito bom. Como é que foi sua infância aqui no Saco do Céu? A nossa infância no começo, como a gente éramos 9 irmãos e vivia de lavoura. A gente vivia da roça. Assim como todo mundo, né? Nativo da Ilha Grande vivia de lavoura, de roça. Tinha que acompanhar os pais desde pequenininho na roça para sobreviver. A gente não faltava nada, mas em compensação era uma vida dura, né? Porque, como nós éramos 9, nosso pai pegava as empreitadas dos mais poderosos um pouquinho e os 9 faziam o serviço, plantando banana, derrubando, fazendo plantação. Faziam em 6 meses, a gente fazia em 20 dias, eram 9, né? Administrado pelo pai. Meu pai, quando começou a vida aqui, era carvoeiro, ele fazia carvão. Você viveu na época do presídio, né? Dá pra você contar alguma coisa pra gente dessa época? Como era a vida? Alguma história? O que você fazia nessa época? Nessa época eu era bem moleque, né? Bem molequinho. E eu acompanhava a minha família. A gente vivia da roça, a gente fazia farinha, biju, né? E levava para o Abraão a pé para vender, caminhando. E a gente, em certa altura, chamado Pedra do Descanso, por ali, que não era o presídio em Dois Rios, né? Era aqui embaixo. Lazareto. Cândido Mendes, Lazareto. Então, a gente encontrava com os lenhadores, os fugitivos lenhadores, no caminho. E eles pediam a mercadoria, gente. Pediam. Se a gente confiava neles para depois ele pagar. Então, a gente deixava as coisas com eles. Às vezes, deixava até a metade das coisas que ele queria. Biju, farinha, tapioca, essas coisas. Banana, essas bananas, banana da terra, entendeu? A gente levava muita banana da terra para vender. E deixava com eles na trilha. E a gente ia para o Abraão, fazia as compras. Quando voltava, eles estavam na trilha de novo para pagar a mercadoria que eles tinham empanhado. Quer dizer, eram mais honestos que certos turistas de hoje, que compram te dão um calote. Vai embora. E era uma vida boa. Entendeu? Então, era uma vida dura, porque não tinha os recursos que tem hoje, certo? Mas, em compensação, era uma vida bem vivida para aquela época. Né? Tudo bem, dificuldade de sobreviver tinha. Você aqui viraria ou pescador ou viraria lavrador. Depois do curso, depois do estudo, né? Se quisesse prosseguir, tinha que sair para fora. Mas era uma vida mais saudável, tinha mais recursos para você sobreviver. A gente botava a rede na praia, essa rede de arrasto, 2 cabos, e dividia peixe para a comunidade. Você tirava a quantidade que você comia e tinha um buzinão de chifre grande. Aí você 10 minutos estava todo mundo que morava mais separado na praia apanhando peixe, levar para casa. Era bom. Eu, moleque, aí vinham os presos, com os seus tomadores de conta lá, que eu não sei nem como é que eles faziam aquilo, vinha com um canoão, botar rede, cercar tainha aqui, na beira da praia, nossa praia. Eles vinham, cercavam a tainha, puxavam na praia e davam peixe para todo mundo. E levavam o que sobrava. E assim, entendeu? Era uma vida melhor, porque não tinha aquela ganância de hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que o que desencadeou é a ganância. Você tem alguma história da época, assim, do presídio de pessoas assim, que viveram aqui, pessoas ilustres? Você pode contar alguma coisa? Eu conheci muito, eu me criei no vilarejo do Abraão, com a dona Mirte, que tinha um armarinho lá. Eu me criei lá um tempo. E eu tive a oportunidade de conhecer vários presos políticos. Conheci Madame Satã, conheci Mariel Mariscor de Matos, conheci Fernando C.O., isso tudo passou pela Ilha Grande. Eu tive o prazer de conhecer eles. Que legal. Tem alguma história que você pode contar aí de algum deles? Que você passou aí na sua vida? Você era moleque, alguma coisa assim?
gente convivia, mas a gente tinha medo, entendeu como é que é? A gente convivia com eles, a gente tinha medo. Mas era aquele medo suave, porque a gente tinha certeza que eles não iam fazer mal. Eles não iam fazer mal, eles estavam ali pagando uma coisa aqui. E Madame Satã, a gente chegava na Praça do Abraão quando moleque, ele dava bala pra gente, balinha, entendeu? E a gente ali sobrevivia, rindo, contente com todos eles. Hoje é meio complicado. Mas a minha infância foi muito boa, muito boa. Na minha infância eu fazia questão de estar no meio deles para conhecer. Já desde novo eu tinha essa curiosidade, né? Ficar sempre presente para conhecer. E nosso médico da ilha, daqui do Saco do Céu e quase todo do Abraão, era um ex-presidiário, o França, Dr. França. Depois veio o Cabo Reis, que era um escuro que tinha lá, que sempre era parteiro, fazia partos. E a minha infância foi uma maravilha. Uma maravilha, a gente caminhava à vontade, não tinha limite nem fronteira pra gente, né? Porque até os 12, 13 anos a gente era criado com uma liberdade incrível, né? Aqui no Saco do Céu. Não tinha limites, a gente tinha fruta para tudo quanto era lado, entendeu? Então você não tinha aquele, aqui pode, ali não pode, lá, entendeu? Não tinha isso. Porque todo mundo ajudava todo mundo. História aqui do Saco do Céu. O que é o Saco do Céu? O que é a Enseada das Estrelas? O que é a Freguesia de Santana? Você pode contar alguma coisa sobre isso? Sim, sobre o Saco do Céu. Vamos lá. O Saco do Céu, no passado, foi um esconderijo de pirata. Então, eles atacavam aí fora e vinham e se escondiam no Saco do Céu. E quando a minha avó, minha mãe, me levava para pegar marisco na praia, que agora é o vongo, mudaram até de nome do bicho, para nós aqui era marisco, aquela bolotinha branca, né? Então, lá naquele final do Porto Velho, ainda tinha carcaça de umas galeças antigonas enterradas na praia. Então aqui era refúgio de pirata. Eles atacavam e se escondiam aqui, no Saco do Céu. E a origem, Saco do Céu, por que Saco do Céu? Era porque, como é tipo uma lagoa e muito manso, em noite clara, você consegue refletir as estrelas dentro d'água. Então você olha para baixo, dá a impressão que o céu está lá embaixo. Foi aonde ficou Saco do Céu. Essa é a origem de tudo. Entendi. Entendeu? Aí é esse nome, Saco do Céu, por causa disso. Legal. Considerado na Europa como o primeiro chefe da nação brasileira. Esse camarada que aqui está, talvez seja a maior liderança que o Brasil já teve. E ele era respeitado e para entrar no Brasil tinha que entrar com muita diplomacia, assim como o Vilegaião entrou. Porque muitas vezes os barcos europeus chegavam aqui e queriam usar as Índias, maltratar os índios, e o Cunha Bebe se transformou no maior líder da região do mar, que se tratava os Tupinambás, né? Que surgiu os caiçaras. A origem caiçara vem de Cunha Bebe, vem dos Tupinambás, que eram os índios que viviam na beira do mar, né? Os índios que viviam na beira do mar era considerado Tupinambás. Os Tupinambás eram os índios que viviam aqui na região de São Paulo, né? E Rio de Janeiro, e algumas vezes eles se estendiam até o sul, né? E até o Nordeste.
E o Cunha Bebe era um cara que, naquela época, ele tinha uma sagacidade muito grande. Quando os barcos chegavam, observa a foto, ele olhando as caravelas. O que ele fazia? Ele esperava a lua ficar escura, assim como os pescadores vão pescar na lua. A lua clara não é bom para pescar, né? Lua cheia. Então você espera. E ele tinha uma estratégia. Na lua escura, ele vinha devagarinho, que eles remavam de São Paulo a Rio de Janeiro. Eles remavam do Rio de Janeiro. Eles remavam em qualquer lugar. Então, assim, por isso era a Confederação dos Tamoios. Porque quando um índio tinha um problema, um conseguia, ia pela terra, ia pelo mar, avisava, e eles se uniam e se combatiam os invasores, né? O único que conseguiu entrar em entendimento com eles foi Villegagnon, que deu origem ao filme Como é Bom o Meu Francês. Villegagnon tinha uma linha de conversa bacana e conseguiu se entender com o Cunha Bebe. Porque na época existiam os jesuítas, na época tinha um grupo da Igreja Católica, eu esqueço, uma Anchieta, e esse pessoal, junto com o governo português, tentava de qualquer maneira segurar os índios, né? Dominá-los, mas não conseguia, porque Cunha Bebe, como eu falei, ele avistava os barcos, vinha devagarinho remando à noite, e eles incendiavam os barcos e saíam remando, esperavam na praia, ficavam na praia esperando. Como eles faziam aquelas panelas de barro, botavam um foguinho lá, o primeiro que chegava já servia para Cristo, na linguagem, já jogava na panela. Os que vinham chegando, os que chegavam, quando via aquela cena, já salve Cunha Bebe, viva os índios! Mi índio! Muito bom. E tá entendendo? Então, Cunha Bebe é considerado na Europa o primeiro chefe da nação brasileira. É considerado o primeiro presidente do Brasil. Porque não se chegava no Brasil se não pedisse permissão para Cunha Bebe. O mais interessante disso tudo é que ele era angrense. Ele vivia aqui na Ilha Grande, vivia no Frade, Bracuí, Ariró. Ele vivia no litoral de Angra dos Reis, que é um litoral protegido pela Ilha Grande. Angra dos Reis, antigamente, você passava de barco lá fora, você entendia que as pontas das ilhas se ligavam ao continente através de Paraty-Mangaratiba. Então a enseada, a bacia de Angra, não via quem passava lá fora. Então Cunha Bebe estrategicamente vinha em Angra, que ele estava protegido. Subia a ponta da Ilha Grande e ele via tudo. Quando o bicho pegava, todo mundo remava para o Espírito Santo, São Paulo, e assim ia. Então assim, Cunha Bebe precisa ser muito respeitado. Tanto é que, numa das confederações de Tamoio, Araribóia chama todos os índios para uma reunião na Glória, aí eles vão para a Glória. Quando anoiteceu, havia alguém ali do grupo tinha combinado com os portugueses se esconder atrás do Morro do Pinto, Morro da Santa Teresa, aquela região ali, né, da Glória ali, lá para aquele pedaço todo ali. Os exércitos portugueses se esconderam ali, está até na história, e mataram muitos índios, e foi caô. Algum índio, dizem até que foi aquela aldeia de Niterói. Por isso que falam que Niterói fica disposta para o Rio de Janeiro, que parece que os índios de Niterói fecharam com os portugueses. Na época, isso foi o assunto da época. Mas os portugueses tinham muita condição. Só que o Cunha Bebe era o único que batia de frente. Batia de frente, e aí ele foi esquartejado nessa ocasião. Aí foi onde se destruiu, acabou os Tamoios, não teve mais liderança, e aí teve o Aimoré, teve alguns filhos e netos dele que ainda tentaram, mas já não tinha a mesma estratégia que ele tinha, que era uma estratégia inteligente, né? Ia de canoa remando. Dizem que tem mais de 500 navios afundados aqui, né? Naufragados aqui na região, mais de 500. Por isso ele ele hoje é considerado o presidente de todos os tempos para a Europa. A Europa tem 5 mil anos aproximadamente, então assim, nós temos 500 anos. Então assim, de todos os presidentes nesses últimos 500 anos que vieram aqui, reis, desde a República, ele foi o maior de todos.
naquela época de 1550, 1545. Até hoje a Europa considera ele o maior chefe da nação brasileira. Porque esse cara realmente, ele... Viva a Aê!